Fala, Dev! Quer aprender as vantagens de se criar uma DeFi dentro da rede da Internet Computer? Então, fica até o fim do vídeo que eu vou te ensinar. Fala, devs! Beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e hoje eu falo da Web3 Dev. Aqui nós somos o canal com conteúdo exclusivo sobre Web3 para desenvolvedores. E caso você queira fazer parte da comunidade da nova internet, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também acessar o nosso Discord. O endereço é discord.web3dev.com.br. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho das vantagens de se construir uma DeFi na Internet Computer. A gente vai falar um pouquinho das vantagens e das diferenças da Internet Computer para a rede da Ethereum. Fechou? Então fica até o fim do vídeo porque eu preparei um conteúdo muito legal para vocês. Já estamos aqui na minha tela, preparei uns slides muito legais aqui pra gente conversar sobre as vantagens de construir uma DeFi na Internet Computer. Notem que hoje minha webcam está um pouco diferente, estou aqui nesse formato um pouco diferente, para que não fique atrapalhando a nossa leitura do nosso slide, né? Para que eu não fique atrapalhando a nossa leitura, fechou? Então vamos lá. Vantagens de construir uma DeFi na Internet Computer. Alguns dos temas que a gente vai falar: estrutura, desempenho, armazenamento, modelo de gás reverso e as linguagens de desenvolvimento. Beleza? Vamos aí para o primeiro tópico, que é a estrutura. Como todos sabemos, transações existem na estrutura da blockchain da Ethereum, que é uma estrutura clássica na indústria da blockchain. Contudo, a Internet Computer adotou uma tecnologia completamente diferente. Não existe estrutura de dados na main chain, cadeia principal, da Internet Computer. Então, como assim não existe estrutura de dados? Por exemplo, o principal token na Internet Computer, o ICP, é executado em um canister chamado Ledger, que é um canister muito importante na Internet Computer, ou seja, o contrato inteligente na Internet Computer. E todas as suas funções e dados são implementados dentro do canister. Então, o que ele está falando aqui pra gente? Aqui eu até deixei uma imagenzinha, né? Aqui tá a Internet Computer, aqui tá o canister. A gente vai utilizar o canister chamado Ledger para fazer as transferências dentro da Internet Computer. E o que seria um canister? Um canister seria um contrato inteligente. Essa parte que a gente fala, ou seja, o contrato inteligente na Internet Computer. É assim que é chamado canister na Internet, assim que são chamados os smart contracts na Internet Computer. São denominados como canister. Beleza? Além disso, a Ethereum e a Internet Computer são semelhantes na estrutura, já que ambas usam Account Structure, que significa estrutura de conta. A diferença é que a estrutura da conta da Internet Computer se consiste de Principal ID e Account ID, ambos os quais são contas de usuário. A Account ID é equivalente à subconta Principal ID. Ela é usada como a identidade do usuário para gravar informação sobre o número dos ICPs na conta do usuário. Então o que a gente está falando? A Internet Computer e a Ethereum, no sentido de contas, são bem parecidas. Porém, a Internet Computer utiliza aí de dois parâmetros para definir nossas contas. Um dos parâmetros é o Principal ID e o outro parâmetro é o Account ID. Beleza? Show de bola. Aqui também tá uma imagenzinha aqui com essa diferença aí pra gente ter uma visão, né? Uma imagem pra gente conseguir ter uma base, né? Desempenho. A Ethereum confirma uma transação num bloco entre 12 a 15 segundos. A produtividade da Ethereum é medida para estar entre 12 e 15 lotes de transação por segundo. Ambos os fatores acima tornam difícil a aplicação de tais requisitos de desempenho para aplicações com altos requisitos de imediatismo. Então, nesse primeiro parágrafo, o que a gente está falando? A gente está falando que a Ethereum demora entre 12 e 15 segundos, que é até um tempo ok. Mas para quando a gente vai querer fazer algo mais grande, que requeira mais resposta rápida do usuário, talvez não seja uma boa opção. Por outro lado, existem dois tipos de transações na IC, que no caso é a Internet Computer, dos quais o tipo de consulta pode chegar a 200 ms. O tipo de transação pode chegar a cerca de 2 segundos.
Tal desempenho é relativamente próximo ao desempenho da internet, o que fornece a base para a construção da maioria dos tipos de aplicação de experiência na internet computer. Então aqui a gente está falando no segundo parágrafo. A gente está falando que a internet computer demora cerca aí de 200 ms. Então são 2 segundos para a gente ter uma resposta do aplicativo. Então é algo muito rápido. Então é algo que a gente pode usar aí mais facilmente para aplicações da vida real. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente quer, sei lá, fazer uma calculadora na Ethereum, um exemplo, tá? Uma calculadora na Ethereum, só que o resultado dessa calculadora só demoraria a chegar tipo 15 segundos, que é um tempo muito grande para quando a gente se fala de um aplicativo nesse quesito. Então, a rede da internet computer é muito importante nesse caso, porque ela demoraria só 2 segundos, um tempo muito mais rápido, e a gente vai ter ali a resposta quase instantânea. A gente nem consegue perceber que a gente está dentro de uma blockchain. É muito legal mesmo. Por outro lado, existe... Ah, tá. Aqui, na verdade, é o mesmo texto que eu coloquei lá do outro lado. Eu coloquei aqui só porque a gente tem uma imagenzinha. O que a gente tá falando aqui nessa imagem? Aqui a gente tá falando que na rede da Ethereum a gente consegue de 2 a 15 transações por segundo. E aqui tá falando, né, 2 a 15 segundos a transação. Já na internet computer, aqui ele mostra que ela vai demorar de 2 a 4 segundos e são basicamente aí transações ilimitadas que a gente consegue fazer. Então, com base nessas vantagens de desempenho, a internet computer será a futura opção preferida para aplicações DeFi. Abaixo para implementar atividades de construção. Então, como assim? Quais aplicações DeFi a internet computer seria legal? Aplicações de DEX, né? Então, pra gente fazer uma exchange descentralizada, seria legal a gente utilizar a internet computer, já que o tempo de resposta dela é muito rápido, como a gente viu, então seria legal de criar uma DEX. Versões aprimoradas de GameFi. Então é muito legal também pra gente construir, sei lá, um game NFT dentro da rede da internet computer. Já que o tempo de resposta dela é muito rápido. Então a gente consegue fazer aí um game totalmente dentro da blockchain da internet computer. E também, outro caso de uso muito legal é para NFTs. Aí a gente cunhar NFTs, a gente transferir NFTs. Seria muito mais legal a gente criar, sei lá, um marketplace de NFTs na internet computer. Porque demoraria 2 segundos pra gente fazer uma interação com a blockchain. Então ficaria algo muito legal, algo muito rápido, que talvez a pessoa que tá lá utilizando nem perceba que a gente esteja utilizando uma blockchain. De tão rápido que seria. Então a gente tem muitas possibilidades de utilizar a rede da internet computer. Armazenamento. A Ethereum é a primeira blockchain a ter contratos inteligentes, mas seu armazenamento, que também é armazenado principalmente na cadeia principal, é superior a 9 terabytes de dados. Como descrito na seção de estrutura interior, todos os dados de contrato inteligente e dados de transações da Ethereum junto compõem um valor aí de 9T na cadeia principal, que é muito grande. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, nesse primeiro texto sobre armazenamento, a gente está falando aqui sobre a quantidade de armazenamento que a Ethereum gasta aí na sua cadeia principal, tá? Vamos lá. No entanto, não há dados na cadeia principal da internet computer. Cada canister, no caso o contrato inteligente, é armazenado independentemente. E o limite de armazenamento para um único canister atualmente aí é 8G, beleza? 8 GB. Então, na nossa rede principal aí, na nossa cadeia principal da internet computer, a gente não tem dados. Porque cada dado fica armazenado dentro do seu próprio canister. Aqui também a gente tem uma imagenzinha. E quando você vê esse número, você pode perguntar: o limite superior de armazenamentos da internet computer será uma limitação para o desenvolvimento de contratos inteligentes? Já que não há necessidade de considerar o limite superior de dados, de armazenamento de dados ao desenvolver um contrato Ethereum? Antes de tudo, todo armazenamento possui um limite superior. O chamado sem limite de armazenamento de dados da Ethereum é porque o armazenamento de dados
de cada contrato é criado por meio das transações, e a cadeia principal irá armazenar os dados das transações. Portanto, os dados das transações não serão limitados na cadeia principal. Haverá apenas blocos e blocos crescentes de dados de transações. Mas a agregação de todos os contratos inteligentes criará uma quantidade considerável de dados, que atualmente é vista como um volume aí de 9T na cadeia principal. Então o que a gente está falando? A gente está falando que na rede da Internet Computer, a gente armazena dados independentemente em cada contrato inteligente. Já na rede da Ethereum é basicamente aí ilimitado esses dados, mas a gente paga aí a cada transação. Então a cada transação que a gente paga, ele vai pegar os dados dessa transação e vai colocar um novo bloco. Então meio que é ilimitado, ilimitado assim por dizer, porque a cadeia vai ficar sempre mais cheia e a gente vai pagar sempre taxas para a gente conseguir enviar dados. Fechou? Agora vamos falar sobre o modelo de gás reverso. Ao utilizar qualquer DEP da EVM, qualquer uma de suas interações exige que você pague ETH como taxa de gas. Um problema frequentemente encontrado é a explosão de taxa de gas provocada pelo aumento do preço do Ethereum, que aumentou drasticamente a barreira de entrada para a Ethereum. Então a gente está falando aqui que atualmente aí na rede da Ethereum a gente paga a taxa de gas com o próprio token da Ethereum, com o ETH, e é isso. Voltar aqui, pera aí. E é isso. Aqui a gente tem uma imagenzinha e o que ele tá falando? O ICP é o principal token na Internet Computer e é o principal token para governança, votação e etc. Mas a Internet Computer também tem outro token primário, que é o Cycles, né, os ciclos, que é o token de gas na Internet Computer. Então, o que é o modelo de gás reverso? Primeiramente, vamos apresentar como os ciclos são obtidos. A única maneira de obter ciclos é queimar ICP para obter ciclos. E esta queima é unidirecional, ou seja, ciclos não podem ser convertidos em ICP. A gente pode pegar ICP e transformar em ciclo, mas a gente não pode pegar ciclo e transformar em ICP. Um fator crítico nesse processo é o preço pela qual a ICP pode ser trocado por ciclos. O preço é flutuante e é determinado pelo custo do ICP. Os ciclos têm um valor estável e podem ser considerados uma moeda estável. E o preço do ICP dividido pelo valor estável dos ciclos é o número de ciclos que podem ser trocados por ICP. E as despesas gerais de qualquer chamada da ICP são os preços dos ciclos. As pessoas não encontrarão mais problemas como taxa de gás aumentando rapidamente quando o preço do ETH bombeia alto na Internet Computer. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que na Internet Computer a gente não vai ter aí o perigo do preço do Ethereum aumentar e a gente tem que começar a pagar uma taxa absurda de gas porque o preço aumentou. Porque aqui é uma coisa unidirecional e uma coisa muito bem pensada, que a gente vai pagar os nossos gas com o ciclo e a gente compra o ciclo com o ICP. Então acaba que não fica algo muito desbalanceado e a taxa de gas não vai para a altura. Os usuários da Ethereum precisam comprar ETH para entrar nos DEPs antes de interagir com a aplicação. Ao mesmo tempo, o pagador dos ciclos na Internet Computer é o editor do contrato inteligente, de modo que os usuários não precisam ter Internet Computer para usar a aplicação, o que reduz significativamente o limiar de entrada para usuários. O que a gente está falando então nesse texto aqui abaixo da imagem? A gente está falando que para a gente utilizar um DEP aí na rede da Ethereum, antes de entrar no DEP, a gente tem que dar um jeito de comprar ETH para a gente pagar a taxa de gas. Por exemplo, se minha carteira tá vazia, eu receber, sei lá, um Ethereum, eu nem consigo transferir ele, porque eu não consigo transferir o Ethereum totalmente que eu recebi, porque eu tenho que ter ETH para pagar a taxa de gas. Vamos supor que, sei lá, eu quero entrar num DEP da rede da Ethereum para cunhar NFT, tá? Vamos supor que é um DEP de cunhar NFT. Para mim conseguir utilizar esse DEP, eu vou ter que já anteriormente ter o ETH na minha conta. Beleza? É basicamente isso que a gente está falando aqui. Linguagens de desenvolvimento. Desenvolver contratos
inteligentes com a Solidity é semelhante a desenvolver contratos inteligentes com JavaScript. Ambos com expressividade comum, tipos de dados limitados e suporte deficiente para a estrutura de dados complexas. Um problema que os desenvolvedores frequentemente encontram é o stack muito profundo, dependendo da complexidade da expressão dentro da função. Uma função com mais de 16 variáveis locais não funcionará, portanto, os desenvolvedores precisam se preocupar em controlar o número de variáveis. Do que a gente está falando aqui? A gente está fazendo uma comparação entre a Solidity e a JavaScript, e a gente está falando que ultimamente nós desenvolvedores temos muitos problemas com as stacks aí de desenvolvimento, porque algumas são muito complexas e etc. Mas teoricamente, qualquer linguagem que possa ser compilada no WASM pode ser escrita na Internet Computer. Até agora, as linguagens mais populares na Internet Computer são o Rust e o Motoko. Ambos têm melhor expressividade e melhor suporte para tipos de dado. Motoko é bastante simplificada, mas sua biblioteca de categorias não é adequada. Concordo totalmente. Rust é difícil de começar, mas tem uma biblioteca de diversas categorias. Se seu time tem experiência com Rust, é melhor você escolher o Rust. Mas se você é novo em Rust, Motoko é o melhor ponto de partida. Porque se, por exemplo, você for aprender do zero Rust ou Motoko, eu recomendaria que você aprendesse aí a Motoko, porque já é a linguagem nativa da Internet Computer. Muito legal também da Internet Computer é que qualquer linguagem que possa ser compilada no WSM pode ser escrita na Internet Computer. Então, atualmente aqui na Internet Computer eu já codei em Motoko, em Rust e em TypeScript. Então é muito legal mesmo a linguagem só precisar ser compilada no WSM para a gente conseguir codar dentro da Internet Computer. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Acesse também os nossos bootcamps. O link é bootcamp.web3dev.com.br. E eu vou ficando por aqui. Valeu!